e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus nos ampare, nos ajude, nos fortaleça. Que essa reflexão da noite de hoje possa nos ser útil, assim como com certeza para mim é útil a pesquisa, a busca, a reflexão. O nosso objetivo é que também seja útil para aqueles que assistem. Antes da gente entrar nesse tema, vale a pena a gente lembrar, e eu acho que hoje é propício para que a gente lembre, de que se esse dia especial em comemoração ao Dia das Mães existe, foi graças à luta de uma mulher chamada Anna Jarvis, que lutou muito para que esse dia fosse instituído, inclusive nos Estados Unidos, como um feriado. Por quê? Qual era o seu objetivo? Ela era uma pessoa que amava profundamente a sua mãe, Anne, e a sua mãe era uma pessoa boa. Era uma pessoa que se preocupava com o outro. Era uma pessoa que se preocupava em amenizar a dor do outro. Que tinha um olhar bom para com os outros. E assim Ana cresceu observando aquela mulher que para ela era um ícone em sua existência. Quando ela partiu, Ana ficou profundamente triste e deprimida. Mas as amigas, tentando ajudá-la, tentando manter viva a memória daquela mulher, que tanto significado tinha na sua vida, resolveu fazer um dia, reunir as amigas para lembrarem tanto da mãe da Ana, como de outras mães que estavam ainda vivas, ou aquelas que já tinham partido, e se reuniram para uma comemoração. E Ana lutou para que essa comemoração passasse a ser uma realidade. Lutou muito, batalhou com os governantes, com os dirigentes, mas o seu objetivo era que os filhos pudessem ter gratidão e muita admiração pelas mães, porque é o nosso amor primeiro. Esse era o objetivo, que se pudesse ensinar as crianças, desde a infância, a expressarem gratidão pelas mães. E esse dia, então, foi instituído realmente, como Ana um dia sonhou. Só que, com o passar do tempo, ela percebia que o seu objetivo ia ficando distante. Que, na verdade, aquele dia se tornara um dia de muitos lucros comerciais. E nós sabemos que é o segundo maior dia para o comércio. E ela começou a observar que os seus objetivos estavam se distanciando, porque não foi isso que ela imaginou. Ela imaginou a reunião da família. Ela imaginou que as famílias se reunissem, confraternizassem, independente de qualquer presente, de qualquer lembrança, mas ela pensava na ternura, no afeto, na gratidão. Quando ela percebeu que os seus objetivos estavam se distanciando, ela lutou. Ela fez por onde o governo abolisse a data. Mas, evidentemente, que ela não conseguiu. Era uma data muito lucrativa e ela não conseguiu. Ela adoeceu por ver o seu objetivo totalmente desvirtuado e acabou a sua vida doente
internada em um hospital. Mas eu acho que sempre vale a pena nós estarmos recordando essa história. Recordando a luta de uma pessoa que pensou nesse dia como um dia diferente. Não necessariamente precisa ter presente. Se tiver, a gente gosta. Quem não gosta? A gente gosta. Mas não é o objetivo principal, o presente. O objetivo principal é o carinho, é o afeto, é a gratidão, é o abraço, é o cheiro. É o almoço que o filho faz para a mãe nesse dia. Que bom que tem um dia em que isso acontece, né? Então, esse era o objetivo da Ana, o aconchego, a união, o bem-estar de cada um, a satisfação da família se reunir. Esse é o objetivo. Vale a pena a gente lembrar. Vale a pena a gente lembrar em todos os dias das mães. Vale a pena a gente lembrar em todos os dias, para que a gente não deixe que o que não é essencial sufoque o que é essencial. E nós vamos falar um pouquinho hoje da mensagem de Jesus. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Evidentemente que o Cristo não falava aqui, né, do físico, do olho físico, mas estava se reportando à realidade espiritual. Mas há uma parte muito interessante quando ele fala, portanto, caso a luz que há em ti, então ele diz que há luz em nós. E a doutrina espírita vem nos lembrar que nós somos lucigênitos, filhos da luz, em grande caminhada para um dia alcançarmos a luz. Por isso que Jesus falou, brilhe a vossa luz. Então, há luz em mim, em ti, em todos que estamos aqui. Mas há luz naquele que está lá fora cometendo atrocidades? Há luz? Todos somos filhos da luz. Essa luz pode estar opaca, acinzentada, pode estar como Cristo falou, em trevas. Mas não ficará para toda a eternidade dessa forma, porque o objetivo do Criador é que nós possamos alcançar a luz. Mas como é que nós vamos alcançar essa luz? Nós temos aprendido isso com a doutrina espírita. Então, a gente vai assistir um vídeo e vocês vão ficar com esse vídeo na memória, porque a gente vai, no decorrer da nossa exposição, a gente vai estar indo e vindo nesse vídeo. Esse vídeo eu recebi no final do ano passado, né? Perto do Natal, onde a gente recebe muita coisa boa. Não foi exatamente esse vídeo, mas foi a situação. Depois eu fui procurar pesquisar sobre a situação e eu observei que ele já tinha sido noticiado em alguns programas e muitos de vocês devem conhecer. Então o Valde vai passar para a gente. E vamos atentar para esse vídeo. É a história do Enzo. O Enzo tem 6 anos, só que a pouca idade dele sem som. Esse garoto de ajudar o seu João. O seu João, motociclista, ele ficou paraplégico depois de um acidente. E foi o nascimento do menino que deu um novo sentido à vida do avô. Vamos conhecer essa história. O avô tem 75 anos.
O neto tem só 6 aninhos. Quem cuida de quem? Se você responder o óbvio, você tá enganado. Eu tô em Santa Gertrudes, no interior de São Paulo, para mostrar que aqui é o Enzo que cuida do seu João. Esse vídeo foi feito quando ele tinha só 1 aninho. Tava começando a andar e já tentava empurrar a cadeira do avô. Tava empurrando, eu era pequenininho, não sabia nada. Eu ia empurrando mesmo assim. Mas para entender a história desses dois, temos que voltar a 2010, 2 anos antes do Enzo nascer. Seu João sempre foi apaixonado por motos. Passou a vida sobre 2 rodas. Quis o destino que aos 69 anos ele sofresse um grave acidente. Eu fiquei internado 6 meses do carro, 6 meses, e ninguém via nada. Aí então me dispensaram, vim em casa para morrer em casa, que eu estava tomado de câncer, que era crack, aquela coisa que não tinha necessidade, sabe, né? E aí me mandaram em casa para morrer em casa, porque eu estava nas últimas. A vontade de viver de seu João foi mais forte. Ele teve sérias lesões na coluna cervical e ficou paraplégico. Começava aí uma nova luta contra a depressão. Não se alimentava, só queria ficar no hospital. Ele acha que ele isolava, né, do mundo, ele queria só ficar no hospital. Foi aí que a filha caçula decidiu que era hora de dar um neto pro pai. E foi exatamente isso que aconteceu. A vinda, né, de uma criança na família, uma vida nova. O Enzo é uma criança muito especial. Ele está sempre aqui, ele está sempre junto, sempre disposto a fazer tudo. O sorriso voltou ao rosto do seu João. E o Enzo cuidando do avô o dia inteirinho. Quando a gente fala que o Enzo ajuda o avô, a gente não está exagerando não. Pode buscar o vovô lá. Ele vai botar agora o seu João na cama. É ele quem vai operar essa espécie de guincho que fica aqui, ó, no forro do quarto. Não tem perigo não, ele faz isso todos os dias? Não, todo dia, direto, foi direto. O que é isso que ele está colocando agora? Isso aqui é um cinto, uma proteção para engatar aqui no gancho, sabe? É uma coisa almofadada, uma almofada para não machucar a perna nem a costa. Só lembrando, gente, que as filhas, que a esposa do seu João, tá todo mundo aí. Mas o Enzo faz questão de fazer isso sozinho. Você gosta de fazer isso sozinho? Gosto. Por quê? Porque pelo menos eu ajudo o meu avô. Olha que legal. Eu imagino a emoção do senhor de ouvir isso de uma criança, né? A primeira vez que eu fiz isso aí, nossa, desmontou eu. E agora você vai subir? E aí você vai ver até que altura? Até aí já tá bom? Tá. Ele vai levar a cadeira de volta pra sala agora e vai botar o senhor na cama. É. E outra, isso não é de hoje que ele faz isso, não, viu? A gente vai encostar a cama lá? Tá aqui, ó, com a cabeça no travesseiro. Tranquilo, como se fosse uma enfermeira, com a filha do esposo. Talvez até melhor, com mais carinho, né? Com mais jeito. Eu tô impressionado, gente. É muito carinho, é muito amor que você tá vendo agora, aqui no Balanço Geral. Aí, foi soltar. Você foi demais. Amor de criança é o amor mais puro que existe, né? Sem maldade, sem malícia, sem nada, né?
É o amor verdadeiro, amor de criança. Eu dei o máximo que eu posso. O neto devolveu a vida pro vô. Que hoje não era para ele estar aqui com nós se não fosse esse anjo. Esse é o anjo. É tão bonita, não tem como explicar esse amor dos céus. Vocês já conheciam o Enzo? Já, né? Muita gente, mas muita gente já conhecia. Eu perdi as contas de quantas vezes eu vi o vídeo, de quantas vezes eu chorei, eu treinei tanto que hoje eu não chorei, né? Porque o vídeo que eu vi nem foi esse, foi só da filmagem dele fazendo tudo sozinho. E ele sobe na cama, ele desce na cama várias vezes, né? Só em ver o vídeo, no final eu estava cansada, porque era muita coisa, né? Para fazer, muitos passos, muitos detalhes para ser feito. E vocês observaram que ele começou a fazer isso aí quando tinha a empurrar a cadeira do avô, quando ele tinha 1 aninho. Ele não sabia, não tinha noção do significado daquilo, mas ele foi estimulado a essa ação. Nós nem vamos entrar no mérito da relação desse avô e do Enzo em vidas passadas, para tanto amor entre os dois. Nós não vamos entrar nesse mérito hoje. Esse aí é um outro assunto, que a doutrina espírita nos oferece possibilidade de estarmos refletindo sobre isso. Nós vamos focar na conduta do menino, no estímulo que ele teve da família dele. E nós vamos ver o que a ciência fala sobre isso, de você estar estimulando gestos de bondade e de generosidade, que levam à compaixão e que levam a uma ação para amenizar o sofrimento do outro. Vocês ouviram que ele disse, tudo que eu puder fazer, eu faço pelo meu vô. Eu vou fazer. Né? E a ciência nos fala uma coisa muito interessante sobre isso. Aí nós vamos ver o que a doutrina também fala sobre isso e, claro, o que Jesus disse sobre isso. Né? Vamos fazer esse paralelo, né? Ciência, doutrina espírita, Jesus. Essa pessoa que está ali com o Dalai Lama é o Dr. Richard Davidson, que é psicólogo, neurocientista, PhD em uma porção de coisa em neurociências, né? E ele, quando fazia o seu doutorado em Harvard, sofreu um processo difícil de depressão. Foi um processo sofrido, prolongado, e que ele tinha dificuldade, mesmo sendo psicólogo, neurocientista, geneticista também, ele tinha dificuldade de passar, de atravessar pelaquele quadro de depressão, até que foi levado a uma pessoa que lhe falou sobre a meditação e os benefícios da meditação nos quadros depressivos. Então, assim, passando pelos treinamentos da meditação, a partir do momento em que ele se recuperou, ele foi aprofundar a pesquisa sobre os benefícios da meditação no nosso corpo físico. Então, ele foi fazer pesquisas com monges budistas, que levam muito tempo meditando, e depois estendeu a pesquisa para pessoas comuns, como nós, mas que fazem esse processo de meditação.
E como geneticista, além de botar aquela aparelhagem, os eletrodos no cérebro, ele tirava o sangue da pessoa antes e depois de um bom tempo de meditação, fazia as comparações e ele percebeu algo extraordinário. Como que o nosso cérebro responde ao processo de meditação? Como que nós ativamos áreas no cérebro que são responsáveis pelo desenvolvimento de substâncias que vão nos trazer o bem-estar. Aquelas substâncias que nós tomamos no medicamento eram as substâncias que o nosso cérebro produz através da meditação. Então, o Dr. Davidson ficou completamente enlouquecido por aquelas pesquisas e foi mundo afora levando aquela descoberta. Até que, em 1992, ele teve um encontro com o Dalai Lama, que é o líder religioso do Tibete, né, que de Tibete, tudo de meditação o Dalai Lama sabe, conheceu o trabalho do Dr. Richard. Mas, para admiração do Dr. Richard, o Dalai Lama fez uma observação. Porque qual era o objetivo dele com aquelas pesquisas? Tratar a depressão, tratar a ansiedade, tratar das doenças do pânico, tratar de todas essas doenças que a gente sabe que permeiam e que aumentam a cada dia, né, na nossa sociedade. Mas o que o Dalai Lama fez? Fez aí uma observação que deixou o Dr. Richard muito sem graça, vamos dizer assim, um pouco decepcionado. O Dalai Lama falou assim: eu admiro o seu trabalho, mas acho que você está muito centrado no estresse, na ansiedade e na depressão. Nunca pensou em focar as suas pesquisas neurocientíficas na gentileza, na compaixão e na bondade? Imaginemos que a reação dele, né, de um pouquinho decepcionado na hora, né? Tanto trabalho e o Dalai Lama ainda vem me propor mais um trabalho, né? Então, o Dr. Richard Davidson falou que, né, que sim, que toparia aquela pesquisa. E assim ele foi para as universidades para saber quais eram as teses de mestrado, de doutorado, quais eram as publicações que já existiam sobre a compaixão, sobre a ternura e sobre a bondade. Para a sua admiração, não existia nada sobre isso. Pesquisa nenhuma. Existia pesquisa sobre tudo, sobre os 7 pecados capitais, sobre tudo que se pode imaginar, mas nada sobre gentileza, compaixão e a bondade. E uma vez questionando sobre um colega da área, ele falou: mas você vai perder tempo com isso? Essas coisas não existem. E o Richard falou: mas como não? Como não? Evidente que existem, mas nós não temos trabalhos científicos que falem sobre nada disso. Mas ele, muito audacioso, foi. E qual foi a conclusão? Hoje ele anda pelo mundo, em escolas, em universidades, em hospitais, dizendo o que ele descobriu. E o que ele descobriu? A base de um cérebro saudável é a bondade. Então, vejamos aí que ele está falando do corpo físico. A base de um cérebro saudável é a bondade. Como que ele descobriu isso? Fazendo pesquisas. Primeiramente nos bebês. Bebês de 6 meses, que nada sabem, né? Que não têm noção. Ele colocava uma cena de ternura, uma cena de afetividade, uma cena de carinho, e, ao mesmo tempo, colocava uma cena de maldade, uma cena de violência. Qual era a inclinação dos bebês? Caminharem para aquela cena que trazia ternura, que trazia bondade, que trazia calma. Depois ele foi ampliando com as crianças
maiorzinhas que já falavam. E por que começou com as crianças? Porque as crianças têm uma autenticidade muito grande. Então, ele queria começar a pesquisa com a criança. Então, como é que ele começava? Pegava a criança e falava: quem é a pessoa mais importante da sua vida? Isso mapeando, tá? Mapeando o cérebro, tirando o mesmo método que ele usou com a meditação, ele usava, repetia novamente. E a criança: meu amor maior é a minha mãe, eu amo a minha mãe. Às vezes era o pai, às vezes era uma avó, tá? E quando a criança dava a resposta, ele começava: tá, me faz o que você faz com a sua mãe. E a criança ia dizendo tudo que fazia, por que amava tanto. Então, era a pessoa mais próxima que ela tinha mais afeição. E ele colocava, então, uma situação problema, que a princípio chocava, dizendo: imagine que, no caso, se for a mamãe está passando por um problema difícil. Chocava um pouco a criança. O que será que a gente pode fazer para ajudar a mamãe? E a criança, então, começava: e se eu der um beijo? E se eu fizer isso? E ele mapeando. Enquanto ele mapeava, ele via que áreas do lobo frontal, do córtex frontal, iam ascendendo, que é justamente uma área motora. Então, era uma área que ascendia e que dava aquele sentimento primeiro de empatia, de você reconhecer o sofrimento do outro. E além, depois, aquela necessidade de amenizar aquela dor e aquele sofrimento. Então, havia sempre uma resposta do cérebro àquelas situações que ele estava colocando, sempre impulsionando a criança a achar uma forma de ajudar. Foi assim a pesquisa. E ele foi percebendo que aquilo ali trazia ao cérebro também substâncias, né, de bem-estar, de impulsividade também em querer amenizar a dor e querer amenizar o sofrimento. E ele foi expandindo, então, aquilo para adolescentes, né? Enfim, ele foi comprovando que a bondade é inerente ao ser humano. Nós nascemos, vamos assim dizer, no entendimento dele, com a chama do bem, com a chama da bondade. E temos. Muitas vezes nós nos desanimamos, porque as notícias que chegam a nós são aquelas notícias negativas, de violência e maldade. Mas enquanto atos de bondade, de gentileza, também estão espalhados pelo nosso planeta sem que nós tenhamos conhecimento disso. Exemplos de uma rainha da festa de formatura que pega a sua coroa e coloca na colega que durante todo o tempo de estudo sofreu bullying. Ela doa. Ela não quer a sua coroa e oferta para a amiga. Pessoas que, na hora do almoço, correm e vão ler para as outras pessoas que não podem ler, ou que vão fazer alguma outra coisa. Então, o Dr. Richard foi vendo que a bondade é inerente ao ser humano. Uma das coisas mais importantes que descobri sobre a gentileza e a ternura é que se pode treiná-las em qualquer idade. Os estudos nos dizem que estimular a ternura em crianças e adolescentes melhora os resultados acadêmicos, o bem-estar emocional e a saúde deles. Por quê? Porque as substâncias que são ali produzidas são substâncias que geram o bem-estar e, segundo o Dr. Davidson, elas aumentam a imunidade do organismo. Aí a gente entende quando a gente vê isso aqui. A irmã Dulce, que tinha 70%
né, das suas atividades respiratórias comprometidas, que dormia muitas vezes sentada, porque não podia deitar. E o que ela fazia? Tudo. Fazia tudo. Olhava o outro e ia além da empatia. Porque não basta, Dr. Richard também comparou no circuito da compaixão que ele chamou, a primeira acende a empatia. É a área que se destaca, a área da empatia, de reconhecer o sofrimento e até se colocar no lugar do outro. Mas muitas vezes a gente para nisso. A gente não ativa a área da compaixão. Porque é a área da compaixão que nos faz agir. Como é que é isso, exemplificando? A gente vê uma notícia na TV de uma tragédia, a gente tem a empatia. Mas aí passa, a gente vai para o trabalho, vai lavar a louça, a gente comentou naquele dia, e no dia seguinte, aquilo ali já não tem aquela mesma, né, já não causa o mesmo sentimento que causou no dia. Nós tivemos empatia, mas nós não fomos além. Porque quando nós ativamos a compaixão, a gente faz alguma coisa. Alguma coisa a gente faz para minorar a dor e para minorar o sofrimento. Então, o Dr. Richard Davidson diz: a compaixão ativa o córtex motor e te capacita para agir, para aliviar o sofrimento do outro. Então, é uma área motora que te impulsiona a uma ação. Por isso que em uma situação de perigo, as pessoas agem, elas não pensam. Será que eu vou arriscar a minha vida para salvar o outro? Elas não pensam, porque elas são impulsionadas pela compaixão. Elas não pensam, será que eu vou morrer? Que se eu não vou morrer? Elas fazem, sem a preocupação. Então, ele fala que a cooperação e a amabilidade são inatas no ser humano, mas são frágeis. Se não forem cultivadas, se perdem. Se perdem. A gente pode observar que, principalmente na infância, a criança ela tem aquele ímpeto de querer ajudar. Ela quer ajudar. Ela quer fazer alguma coisa. E se a gente impulsiona, olha aí os benefícios. Dr. Richard Davidson diz que é um grande aliado para nós combatermos o bullying. Porque desde a infância o indivíduo ele vai se sensibilizar com o outro, vai se preocupar com o bem do outro. Então é a forma do combate ao bullying, aos preconceitos, ele diz isso. Então o Enzo, ele foi estimulado a auxiliar o avô quando começou a andar. Olha o estímulo que ele ia recebendo a cada dia, a de fazer o bem. Então, ele cresceu com aquela sensação de que ele devia fazer tudo o que podia para auxiliar o outro. E assim, junto com os companheiros, o Dr. Davidson criou o Centro de Investigação de Mentes Saudáveis, onde ele ia fazer todo esse trabalho, continuando, estendendo esse trabalho de pesquisa para levar as pessoas a se preocuparem com o bem. Quais eram os objetivos desse centro? A atenção com o outro. E a gente pergunta, será que a gente tem atenção com o outro? O cuidado e a conexão com os outros. Como é que está sendo a nossa conexão com os outros? Via Facebook, via WhatsApp, Twitter. Dr. Richard Davidson falava da conexão olho a olho. Essa é a preocupação com essa conexão. Depois, o contentamento de ser uma pessoa saudável, porque as pessoas querem ser saudáveis. Mas como é que nós queremos ser saudáveis? E ter um propósito na vida. É importante que desde muito cedo a gente comece a pensar no propósito da existência. Então, nós estamos tratando aqui de dados da ciência. Da ciência. Que só está pensando
na atualidade, no físico, no atual, no bem-estar da vida agora, aqui e agora. Agora a gente vai passar para o Espiritismo. Questão 383 do Livro dos Espíritos. Qual para este, ele está se referindo ao espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Por que a gente passa pelo estado de infância? Por que a gente precisa retornar? O espírito retorna, já teve várias existências, retorna e retorna aquela coisinha maravilhosa, o bebezinho, e passa pela infância. Qual é a importância disso? Foi o que Kardec quis saber. E os espíritos responderam: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem um adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Ele está falando de uma coisa que o Dr. Davidson também está falando. Os espíritos falaram isso. E agora a ciência comprova que é preciso, desde a mais tenra infância, nós estarmos estimulando as crianças ao bem, ao belo, ao bom. E aí a gente pensa o quanto que a gente faz num caminho contrário a isso aí, a contramão. Pensando que a tendência inata da criança é de auxiliar, é de ser fraterno. Eu falo isso porque eu trabalhei muito tempo com criança. E depois eu observei, quando eu chegava na sala cheia de livros, trabalhando com 6, 7 anos, a turma quase toda levantava. Tia, eu quero te ajudar. Tia, era aquela confusão. Era só chegar com peso ou na hora da saída que ia levar o peso. Eu levo, até brigava. Quem que ia levar? Quem que ia ajudar? Aí hoje eu trabalho com jovens, com adolescentes. Eu posso entrar com chumbo na sala. Não é isso? Vamos ver assim. 1, 2. Professora, quer que eu ajude? E o Dr. Davidson fala de uma coisa séria. Se ele não for estimulado a ativar aquela área, como é que lá na frente ele vai ativar? E aí a gente diz, mas os jovens são muito indiferentes. Os jovens estão indiferentes e estão frios. Não ligam para nada. Não veem nada. E aí a outra pergunta. O que os responsáveis pela educação dos jovens fazem para que isso não seja dessa forma? Para que a resposta não seja a indiferença. E a gente vai na contramão, a gente sabe que a gente vai na contramão. Eu fui, muitos se identificam quando a gente falava assim, comprei um brinquedo, caro para danar. Pagar em não sei quantas prestações. Aí está lá o brinquedo, tirou da caixa, brincou. Fulano, aquele seu primo destruidor, vem aqui hoje, pega o brinquedo e guarda, hein? Você não vai pegar esse brinquedo. Porque senão o brinquedo acabou. A gente vai na contramão. Eu fiz isso. Só eu que fiz isso? Ai, meu Deus. Estou preocupada agora. Só eu? Mas a gente não faz por maldade. Não precisa ter culpa. Muitas vezes a gente não tem o entendimento do que esse ato gera no futuro. Olha só, você está levando fruta, merenda cara para a escola, hein? É para você comer. Come. Não tem que sair distribuindo, não. Come. Gente, olha a nossa ilusão. A hora da merenda é uma delícia. Na hora da merenda, a gente quer trocar a merenda. Garoto, não vai comer fandangos, não. Você está levando fruta. Está levando, já viu o preço do morango? Mas ele vai comer fandangos. Ele vai trocar. É uma delícia. É um fandangos fraterno. Ele vai trocar, porque é uma tendência instintiva dele. De trocar. De experimentar o do outro.
Então, a hora do lanche era aquela hora que a gente espalhava os lanches, e a gente trocava, e a gente confraternizava, e a gente vai na contramão. Muitas vezes a gente não tem a consciência dos nossos atos. Não é por maldade que a gente fez. Mas o orar e o vigiar do Cristo não é para vigiar nos atos do outro, é para pensar o que os nossos atos podem gerar no futuro. Esse era o vigiar. Então a gente precisa prestar atenção da caminhada que a gente faz à contramão. E aí nós temos uma explicação de Kardec, da questão 385. Nessa fase, na fase da infância, os espíritos nos esclarecem que, principalmente até os 7 anos, onde aquelas tendências de outra existência ainda estão adormecidas, esse é o momento de semear. Principalmente até os 7 anos. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada que terão de dar contas. Então, essa fase é uma fase da primeira infância importantíssima. E que muitas vezes tem se perdido, porque a gente corre, a gente trabalha, a gente não tem tempo, a gente delega poderes a outros. Mas a fase voa. E essa é a fase de reprimir os maus pendores, de conhecer, de corrigir. De corrigir. Ah, é aquele que faz maldade com o gatinho. Está lá querendo pegar o gato pelo pescoço. E aí? A gente não vai fazer nada? É uma tendência, algo, né, que está contrariando o bem, que está contrariando o amor. E a gente não percebe. E a gente não faz nada. Então, lá no futuro, vai ser aquele que vai decapitar os animais na rua. Ou pior, vai ser as pessoas. Porque aquilo que a gente adquiriu em existências passadas estão conosco, gravadas. Em algum momento vem à tona. Então, por que nós passamos pela infância? Justamente para que sejam observadas e feitas as correções. A gente vai recebendo novos estímulos capazes de substituir aquelas tendências. Se as tendências forem boas, melhor ainda. Se as tendências forem ruins, a gente vai trabalhando, uma hora chega, a gente chega lá. Mas a gente precisa atentar para isso, porque nós somos espíritos que trazemos inúmeras dificuldades. Nós trazemos ainda o mal em nós e também o bem a ser desenvolvido, a ser trabalhado. Mas nós não podemos esquecer disso. E aí, Kardec faz essa questão aos espíritos, que para mim foi uma questão dura, mas necessária. Quando ele fala assim, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha, eu não faço nada de mal. Eu venho no centro, eu falo aqui, eu dou passe, eu tomo passe. Estou quite com a lei de Deus. Eu não faço nada de mal para ninguém. E os espíritos responderam, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Os espíritos são duros com a gente, mas eles falam a realidade. Muitas vezes a gente tem possibilidade de fazer muito mais e a gente não faz. Mas fazer muito mais como? Começando aqui, nessa foto dessa ilustração, da vida em família, que é a nossa primeira escola.
Quanta coisa ali a gente pode movimentar e a gente pode fazer. Lembro de uma história, uma frase contada numa das palestras que já vi, em que lembrava que a família antigamente vivia muito mais junta, muito mais unida, vivia na mesma casa, às vezes, né? Naquele quintal ia se fazendo a casa, ia morando lá os tios, tia, avô, todo mundo morava junto. Todo mundo sabia de tudo, era aquela fofocada, né? Todo mundo com muito contato. Então a mãe falava assim, vai levar isso aqui para sua tia-avó. Ah, não quero não. Vai levar esse bolo para sua tia-avó. E a criança ia levar o bolo para a tia-avó. Então ela tinha contato com a tia-avó, né? Aí falava. E mesmo que ela não quisesse, ela ia, né? Tinha aquele contato. Se o avô adoecesse, a mãe ia cuidar. E ele ia também, ia participar. Então havia uma vivência maior. Hoje, o que a gente tem? A gente tem uma fragmentação da família. Todo mundo mora longe, as famílias são muito menores, as pessoas moram longe, é cada um no seu quadrado. E esse cada um no seu quadrado, às vezes dificulta, né? Dificulta esse nosso entrecelamento, será que existe isso? Depois alguém descobre para mim, né? Esses laços, né, existentes entre nós. E é assim. E faz com que a gente fique tentando desenvolver a bondade no WhatsApp, no Facebook, e por aí vai. E aí a gente lembra do livro Missionários da Luz, no capítulo Projeto, que era o capítulo em que as reencarnações eram projetadas. Inclusive, ali já estavam programando como seria a reencarnação de Segismundo e de outros espíritos. Então, ali, os espíritos já faziam um mapa de como, mais ou menos, seriam a sua reencarnação. E André Luiz ficou muito comovido quando ele conheceu uma senhora chamada Anacleta, uma pessoa que parecia muito terna, né? muito generosa. Mas Anacleta estava meio receosa de reencarnar. Por quê? Na sua vida anterior, ela teve uma vida de uma condição social muito boa, seu marido era uma pessoa também boa, responsável, e ela teve 4 filhos. Só que esses 4 filhos foram muito mimados, faziam tudo o que queriam, e Anacleta sempre passando a mão, né? E o esposo dizendo, olha nessas crianças, né? Não sei o quê, mas ela dizia que estava tudo certo. Não, eles nasceram para curtir a vida e vão curtir a vida. Quer dizer, não havia pulso, não havia freio, não havia uma palavra esquecida hoje em dia que se chama limite, não havia nada disso. Né? E tudo eles iam fazendo. Assim, esses 4 espíritos se comprometeram muito, né? Com o excesso de vícios, de bebidas, de fumo, né? Com o excesso da curtição. Porque para eles a vida era só curtição. E eles acabaram desencarnando, né, pelo mal que faziam o seu corpo físico, desencarnando muito cedo. Quando Anacleta chegou ao mundo espiritual, ela percebeu que ela realmente falhou na educação daquelas crianças, daqueles seus filhos. E ela se comprometeu a retornar, a receber de novo, numa nova vida, aqueles espíritos, para que ela pudesse, então, tentar reparar os enganos de outra vida. Só que ela voltaria numa condição muito mais difícil. 3 de seus filhos, que reencarnariam como no sexo masculino, teriam graves problemas físicos e mentais. E a sua única filha ainda seria aquela que iria ser o seu braço a ajudar. Então, seria uma situação muito mais complicada. E André Luiz ficou percebendo a situação e ficou vendo como que funciona a lei de Deus. Se a gente não fez a lição, a gente tem a grande oportunidade de refazer a lição. É uma nova oportunidade. Pode ser que as dificuldades sejam maiores,
Mas a gente tem uma nova oportunidade de refazer. Então, quando a gente retorna no lar, a gente tem que ter a convicção de que nós estamos retornando com as pessoas que em outro momento da nossa vida, em uma outra encarnação, nós tivemos já uma vivência. Nem sempre a vivência foi de amor, foi de compartilhamento, né, foi de afeição. Muitas vezes a relação do passado foi uma relação conflituosa. Aí nós reencarnamos junto e começa a dificuldade. Meu Deus do céu, começa a dificuldade. Mas é para quê? A gente vai achar um jeito. A gente precisa achar um jeito. Então, é essa finalidade de nos reunirmos em família. Nem sempre será o palácio. Aquele palácio, né, lindo e maravilhoso, aquele castelo que a gente sonha, de bênçãos, de beleza. Muitas vezes haverá dificuldades, mas que são necessários para o progresso espiritual. E a gente, desavisados disso, a gente... não, essa família não. Bonita é a família de fulana. Tudo certinho, bonitinho, mas a gente não está lá. E nem os comprometimentos que nós tivemos com aquela família é o mesmo que nós temos com a nossa. Os comprometimentos do passado, então não dá para comparar. E não dá para desejar outra família. A gente precisa trabalhar a nossa família. Trabalhar com o material que temos. É o que a doutrina nos coloca. E aí, o que Jesus nos coloca? Certa feita, foram perguntar para ele, o doutor da lei, o que era necessário para ter a vida eterna. E Jesus, então, retruca. O que diz a lei? E o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e a teu próximo como a ti mesmo. E aí umzinho, para tentar o mestre, diz: quem é o meu próximo? Então, o que Jesus faz? Ele conta a parábola do bom samaritano, que todos nós conhecemos. Um sacerdote passa pelo caminho e vê um homem que sofreu o ataque dos ladrões. O homem está lá caído, jogado, o sacerdote olha e passa. Vem um levita, também conhecedor, né, das leis, olha e vai passando. Mas vem um publicano, um samaritano, desculpa. O samaritano desce do seu cavalo, vai até o homem, passa óleo nas feridas, põe o homem no cavalo e leva até uma hospedaria. E diz: cuide dele, que amanhã eu volto e pagarei tudo que for necessário. E Jesus devolve a pergunta: quem desses três te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu em poder dos bandidos, dos assaltantes? E um deles responde, o doutor da lei respondeu: aquele que teve compaixão. Então aí a gente lembra da pesquisa do Dr. Davidson, a gente lembra de Jesus falando da necessidade de desenvolvermos a compaixão. Hoje, o neurocientista fala da necessidade de treinar a compaixão. E parece ser tão esquisito treinar a compaixão. O que ele quer dizer com isso? É exatamente isso. A gente precisa tentar fazer, e um dia a gente vai sair fazendo. Não é isso? Como é que a gente pode dizer que a gente sabe cozinhar? Quando a gente pratica, a gente vai praticando. Mesmo aquele que não tem jeito, essa é a minha esperança, Senhor, que mesmo aquele que não tem jeito, praticando, um dia possa cozinhar bem. Porque vai treinando, e vai melhorando, e vai se aperfeiçoando. Então, os bons sentimentos, eles precisam ressurgir. Mas como é que eles vão se ressurgir se nós não exercitarmos? Eu pergunto, como?
Na infância, a coisa é mais fácil. Na infância, a coisa é mais fácil, porque as tendências do passado, repito, estão adormecidas. Em nós adultos é mais complicado, mas a gente precisa treinar. Quando a gente hoje em dia vê um ato de generosidade, o que a gente faz? A gente arregala um olho, a gente estranha. A gente estranha. Eu lembro que eu caminho com o meu marido na praia de manhã e tinha um senhor que eu sempre encontrava de manhã, que ele vinha numa alegria e falava bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Quer dizer, ele não conhecia todo mundo, mas ele falava um bom dia gostoso para todo mundo. E sabe qual foi meu primeiro pensamento? Olha só, não vou falar para vocês, para ver como que é um negócio difícil. O meu primeiro pensamento que eu falei para o meu marido, falei assim, gente, será que ele é político? Será que ele é candidato a alguma coisa? Olha o nosso julgamento. Pode até ser, mas pode não ser. Pode ser uma espontaneidade, uma vontade de ter um bom dia, um desejo que o dia seja melhor. Eu não sei. Mas o nosso julgamento é qual? É sempre de desacreditar daquilo ali. Está fazendo aquilo ali? O que será que ele está querendo? Igual a gente faz com o filho, quando vem alisando os cabelos, né? Pode falar. Já sei. O que vem por aí? Vem bomba. É o primeiro impulso, né? Desacreditar do afeto, desacreditar da generosidade. E a gente precisa, então, treinar. Não tem jeito. A gente precisa treinar a mudança, se faz necessário. Né? Então, que nesta noite de hoje, né, que é uma noite especial, que a gente possa pensar em tudo que foi falado. Então, as que são mães, mesmo que os filhos tenham crescido, que a gente possa reforçar em nós essas ideias que a ciência hoje traz, as ideias que a doutrina espírita traz, as ideias que Jesus nos traz, da necessidade de fazermos brilhar a luz em nós. Porque ela existe. Ela pode estar muito opaca, mas ela existe. E que nós precisamos, nós reencarnamos para isso. Para fazer brilhar a luz. Esse é o objetivo da reencarnação. Não importa o quanto distante estejamos ainda da luz. Mas o objetivo, a finalidade maior é de estarmos aqui para desenvolvermos a nossa luz. Então, que a gente possa... Né? Aqueles que aqui estão, que ainda serão mães, que ainda serão pais, que possam pensar, né? Que possam lembrar do Enzo, dessa figura que realmente nos emociona, e que como o Enzo, devem existir por aí outros Enzos, porque o bem existe, o bem é uma realidade, a gente não pode esquecer disso, né? Mediante a onda de desânimo, de negatividade, de terror que nós vivemos, a gente não pode esquecer que o bem existe. E não podemos esquecer que há luz em nós. Então a gente lembra, a gente deixa na nossa tela mental essa figura de Madre Teresa de Calcutá, que não gerou, que não emprestou o seu corpo para gerar a vida, mas foi mãe. Foi mãe de muitas crianças. Então, a gente visualizando essa imagem, a gente agradece às nossas mães, às muitas mães que emprestaram seu ventre para gerar a vida, mesmo que entre equívocos e enganos, elas merecem a gratidão. Porque, com certeza, o erro não é por maldade. É por ignorância do bem, ignorância da verdade. Nós homenageamos e lhe recordamos das mães que não estão aqui conosco, das nossas queridas mães, que já estão em outra vibração,
E temos a gratidão por tudo que fizeram por nós. Nós pensamos e lembramos nos jovens que escolherão esse caminho da maternidade, da paternidade, que possam acertar mais, que possam pensar mais, porque a gente não consegue dar exatamente aquilo que nós não temos para dar. Então, nós precisamos estar movimentando a luz em nós para que a gente possa oferecer isso para os pequenos que chegarão nos nossos lares. Então, lembrando dela, nós lembramos de um poema que ela fez, que nos fala assim: os filhos são como águias, ensinarás a voar, mas não voarão teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Muita paz a todos, que Jesus nos fortaleça sempre, que possamos estar buscando o bem, desenvolvendo os sentimentos nobres em nós, mesmo perante o turbulhão de dificuldades exteriores e interiores. Mas, com certeza, é o caminho para a nossa saúde e é o caminho para a vida eterna e para a felicidade. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.